Fala aí galera, que tá falando é o Lopes Fio. Estamos aqui em mais um vídeo aqui no canal. É o seguinte galera, a gente tá trazendo um vídeo de Balatro. Balatro, que foi um jogo que ficou famoso, extremamente famoso no ano passado, e foi concorrido a jogo do ano como jogo indie. E aí eu falei, né, vou testar esse jogo, cara. Eu acho que eu não deveria ter feito isso. Eu acho que Balatro é o jogo assim, que quando eu tô sem nada pra fazer, tipo, tô esperando alguém, alguma coisa assim, eu abro ele pra jogar, mano. Porque esse jogo é extremamente viciante. Eu sei que tem gente que não gosta desse tipo de roguelike, mas meu amigo, esse jogo é maravilhoso. Essa aqui é minha primeira run no meu computador. Então, tipo, a gente vai realmente testar tudo do zero aqui. E até a gente vai. Pra quem não sabe como o Balatro funciona, eu vou tentar explicar do meu jeito. Mas se vocês não entenderem, problema de vocês. Que é o seguinte, Balatro ele funciona a partir da base do jogo de poker, né? Então, se você jogou poker, você vai estar familiarizado com Balatro. Basicamente, ele funciona da seguinte maneira. Você tem 3 blinds no jogo, a menorzinha, a média e a maior de todas. São blinds que a gente vai derrotando ao longo do jogo, né? Que são tipo chefes. E aí, cada um deles tem um número específico de fichas que a gente tem que chegar. E pra chegar nessas fichas, a gente tem que fazer pontuações. E como é que a gente faz essas pontuações? A gente faz a partir das mãos de poker. Que você que já jogou poker já deve estar mais ou menos familiarizado. Que é as mãos que a gente pode jogar no poker, que no caso são a carta alta, que é quando a gente só joga uma carta, que não tem coincidência com nenhuma outra, ou par, que é quando 2 cartas têm o mesmo número, ou 2 pares, que é quando 4 cartas, 2 delas têm o mesmo valor, como tá mostrando ali na imagem, trinca, quando é 3 cartas que têm o mesmo valor, sequência, que é quando as cartas estão em sequência, né, classes consecutivas, o flush, que é quando elas estão com o mesmo naipe, o full house, que é quando tem um par e uma trinca, o quadra, que é quando tem 4 cartas iguais, e straight flush, que é quando além de uma sequência, você também tem um flush, né, que as cartas são consecutivas e também tem o mesmo naipe. Por exemplo, aqui ó, a gente tem 5 cartas de espadas, então consequentemente aqui a gente pode fazer um flush nível 1. Se vocês bem lembram, o flush é aquela que pode 5 cartas com o mesmo naipe, então a gente vai jogar aqui. Mas aí qual que é a parada? Cada mão de poker dessa tem um multiplicador, e esse multiplicador vai fazer o que com a gente? Ele vai gerar mais ponto pra gente. Quando a gente joga uma mão de poker, ela já vem com um valor inicial pré-definido, que no caso se eu jogar 2 pares, eu automaticamente já ganho 20 de ficha vezes 2, então consequentemente eu ganho 40 direto. Só que esse valor vai se somando às cartas que eu joguei. Então se eu jogar um 10, um 2, um 5, ele vai adicionar 10, 2 e 5 na parte azul aqui das fichas. E aí depois vai dar, por exemplo, 17, né, mais 20 vai dar 37 vezes 2, que no caso aí vai dar 74, né? Então, tipo assim, quanto maior a mão, mais multiplicador e mais fichas pré-definidas ela tem. Só que você pensa, caramba, só isso, o jogo é muito chato. Realmente ele tem um diferencial, que é o seguinte, ele é um roguelike. Roguelike é aquele jogo que você faz aquelas runs gigantescas e você morre e você volta do início. Só que quando você volta do início, você desbloqueia coisas novas. E aí você pensa, como é que eu vou desbloquear coisas novas no jogo que é literalmente só pegar ficha e ir ganhando ficha e derrotando os chefes, tá ligado? A parada é a seguinte, a gente tem uma loja. O que tem nessa loja? Tudo que a gente precisa. Basicamente a loja revela pra gente cartas tarô, cartas de planeta, cartas coringa e adesivos que a gente pode usar pra aumentar a nossa run. Então basicamente tudo que a gente desbloqueia na loja, que a gente vai pegando ao longo das lojas, a gente consegue mais multiplicadores, mais fichas e coisas com poderes especiais que ajudam a gente a evoluir cada vez mais e tipo destroçar o jogo, até você ir dificultando cada vez mais o seu jogo, porque afinal quando você chega no final, você desbloqueia novos modos e os modos são cada vez mais difíceis, né? Então quanto mais você vai ficando ultra roubado, você vai desbloqueando modos que são mais difíceis e você vai seguindo assim até não aguentar mais. Mas não é só como se tivesse novos modos, você também desbloqueia novos decks quando você faz várias coisas, desbloqueia novas cartas diferentes quando você faz alguma coisa especial. Então, tipo, cada movimento que você faz nesse jogo, você desbloqueia uma coisa nova, tá ligado? E te incentiva a iniciar um novo jogo com coisas novas e tentar cada vez fazer uma run melhor que a antiga, tá ligado? Tem vezes que você vai ser muito pior do que a primeira, mas, consequentemente, ao longo do jogo, você vai pegar coisas bizarras que vão quebrar o jogo. Pausa pro café. É o seguinte, por exemplo, aqui na primeira lojinha a gente tem um Coringa que dá mais 4 de multi. Ou seja, em todos aqueles multis que eu tenho, quando eu faço a pontuação, ele vai me dar 4 multi a mais, obrigatoriamente, em todas as vezes. Então isso aqui é muito bom. Aqui, por exemplo, a gente tem o Empress, que aprimora 2 cartas selecionadas pra multis. Aí logo depois ele tem explicando ali o que é uma carta multi, que é a carta que dá mais 4 de multi. Ou seja, 2 cartas do meu baralho vão ser multis. E se eu jogar elas vão me dar 4 de multi. Ou seja, perfeito pra gente também, porque vai aumentar o nosso número de multi. E consequentemente vai multiplicar cada vez mais o nosso número de ficha. Né? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Porque eu acho que eu tô falando muita coisa de uma vez só. Mas eu espero que vocês tentem absorver o tanto de informação. E a gente vai fazendo umas runzinhas aqui pra pegar o ritmo do jogo, né? Enquanto eu tomo meu café, porque tá frio pra caramba. Onde vocês estão? Tá frio pra caramba? Por exemplo, aqui nessa loja eu não consigo comprar mais nada, mas eu já comprei o Coringa de 4 de multi, que obrigatoriamente vai dar 4 de multi pra gente. E a Imperatriz, que é uma carta tarô, que vai fazer nossas cartas virarem carta de multi. Carta tarô é essas cartas que tem efeitos especiais no nosso jogo, tá ligado? Os Coringas são meio que cartas passivas, que eles vão ficar com a gente em todo
toda rodada eles vão fazer alguma coisa. Ele não é usável igual a carta tarô, ele vai ficar com a gente passivamente em todas as nossas rodadas. A gente tem as cartas aqui que a gente pode pegar no jogo, que é um Standard Pack, que são cartas especiais, por exemplo, carta de ouro ou carta de multi, tá ligado? Essas cartas especiais que a gente pode pegar, não necessariamente tendo que pegar uma tarô. Pegando esse Standard Pack, aí pode vir cartas especiais. E tem os adesivos, que eles também são cartas passivas como o Coringa. Mas o Coringa, ele é vendível, tá ligado? Eu posso vender ele, tá ligado? Por um valor. Então eles não são permanentes, tá ligado? Você pode trocar eles. Mais pra frente no jogo a gente vai ver que tem cartas que são permanentes se elas tiverem um símbolo de infinito. Mas os vouchers, eles ficam com a gente pra sempre. Eles nunca vão ser vendidos ou algo do tipo. Eles sempre vão ficar com a gente. Então se eu comprasse isso aqui, ó, ganha permanentemente uma mão por rodada, eu ia ter permanentemente uma mão pra sempre. Agora a gente vai seguir pro próximo blind, que é o blind no meio. Lembra que eu falei que tem 3 bosses, 3 chefes, basicamente? A gente tem o segundo, que agora ele é um pouco mais difícil. Tá vendo que o valor dele é 150 a mais do que o primeiro? Ou seja, ele é um pouco mais difícil. E obrigatoriamente no final também, a terceira vai ser mais difícil ainda. Cada um vai dando uma recompensa maior pra gente conseguir gastar na loja, né? Por exemplo, aqui entramos na rodada e aqui a gente já tem, por exemplo, 2 pares. A gente tem 2 valetes e 2 3. A gente pode jogar os dois. E aí, obrigatoriamente, a nossa carta Coringa, ó, ela vai dar mais 4. Tá vendo? Ela adicionou mais 4 aqui pra gente. E aí a gente pode ter a opção também de descartar, que isso é pra gente descartar as cartas e tentar pegar cartas melhores pra gente conseguir fazer nossas mãos de poker, né? Por exemplo, aqui eu consegui um de paus, então eu vou conseguir fazer um flush aqui, ó, tá vendo? O rei, o 7, o 6, o 5 e o 2 são todos de paus. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o nosso tarô e vou ativar ele pra 2 cartas de multi, porque consequentemente cada uma delas vai dar mais 4 de multi, ou seja, vai ser bem mais pontuação pra gente. O flush ele já dá 35 fichas e 4 de multi. Com isso aqui, mano, a gente vai estourar. Tá vendo aqui? O nosso contador chegou no estado de fogo. Quando ele fica no estado de fogo, quer dizer que ele passou do valor inicial da rodada, tá ligado? Então, consequentemente, eu fiz mais do que 450 pontos só naquela rodada ali, tá ligado? O fogo não aparece quando eu passo do valor, tipo assim, eu tô com 300, eu ganho mais 100 e passo do valor de 400, tá ligado? Não, é tipo quando o valor da rodada da mão que eu acabei de jogar, ele passa já do valor direto do boss, tá ligado? Então, tipo, é como se aquela run ali de 450, a minha mão sozinha já pegou 450, tá ligado? Não adicionando a outras mãos que eu joguei antes. Aqui a gente tem uma carta de planeta, que é uma das que eu falei. Ela faz o seguinte, ela aumenta o nível das nossas mãos de poker. Então as nossas mãos de poker vão claramente dar mais multi e mais fichas, né? No caso, eu acho válido a gente comprar isso aqui, mas eu prefiro comprar esse voucher aqui, que é os adesivos, porque a gente ganha permanentemente uma mão. E vocês vão ver mais pra frente que os vouchers, eles vão mudar. Então talvez eu nunca mais consiga pegar ele de volta, tá ligado? Então eu vou resgatar aqui esse adesivo, agarrador, parece do Pop Playtime, né? E vamos pra próxima rodada. Tá vendo que aqui agora a gente tem 5 mãos? A gente começou com 4, agora a gente tem 5. Agora a gente vai pro último boss dessa rodada. Consequentemente, o valor dele é maior que todos, mas o diferencial do último boss é que ele tem um efeito especial. No caso aqui é o gancho. O gancho faz o seguinte, ele descarta 2 cartas aleatórias por mão. Ou seja, quando eu for jogar, a minha mão vai descartar 2 cartas aleatoriamente, tá ligado? Vamos ver como é que funciona. Aqui a gente claramente vê que a gente tem 4 corações, então vale a pena a gente descartar algumas pra tentar pegar um coração. E a gente conseguiu. Então aqui a gente pode combar já. A gente faz um flush aqui bonitinho. E aí a gente pode ver, ó, que 2 cartas minhas foram descartadas por causa do efeito da rodada. Conseguimos 504 aqui direto, sem muito esforço. E assim a gente vai continuando em todas as rodadas. Vai colocando mãos de poker, enfim, até conseguir derrotar os bosses. Aqui a gente ganhou 5 do boss, mais 3 de mãos restantes. Que afinal, cada mão restante que sobra na rodada, a gente ganhou R$1 por isso. Outra coisa também é que os baralhos têm habilidade passiva. Então, cada baralho que a gente desbloquear no jogo, ele vai ter uma habilidade. No caso, esse aqui, ele dá mais um descarte em cada rodada. No caso, o inicial do jogo é 3 descartes. Só que a gente começa com 4 a cada rodada. Vamos lá, a gente pegou 8 de dinheiro aqui. E aqui a gente já pegou outras coisas. Como vocês podem ver, o nosso adesivo mudou. Por quê? Porque a nossa aposta agora tá no nível 2. Como assim a aposta tá no nível 2? Quando no caso a gente completa a trindade dos bosses, assim, os 3 bosses, o primeiro lá que é o pequenininho, o segundo que é o médio, o terceiro que é o bossão com habilidade, a gente completa uma aposta. Quando a gente completa essa aposta, a gente meio que troca a rodada, tá ligado? E agora os bosses vão mudar. O boss pequeno vai ter mais valor, o boss médio vai ter mais valor e o boss final agora vai ter uma habilidade diferente. Consequentemente, o adesivo também muda, porque a rodada mudou. Por isso que eu peguei o adesivo na última rodada, porque agora ele mudou porque a aposta mudou. Aqui não tem nada muito bom, eu não sou muito fã desses coringas. A gente pode também atualizar a nossa loja, mas eu acho que não vale a pena, porque se a gente gastar R$5, a gente vai ter 4, é quase impossível de comprar um coringa com 4. Eu acho que eu só vou comprar esses pacotinhos que bloqueiam cartas especiais. E aqui a gente tem 2 cartas aqui que a gente não viu antes, que é a carta de ouro, que é eu ganho mais $3 quando ela tá na minha mão, no fim da rodada. E eu tenho essa As de Espadas, que ela me dá mais 30 fichas. Todas as cartas que tem essas setinhas aqui são cartas bônus, que elas dão mais 30 de ficha adicional. Eu acho que eu vou pegar de ouro, porque eu tô precisando de dinheiro, definitivamente. Vou abrir mais um aqui.
E aqui a gente tem uma carta muito interessante, que é a carta de vidro, que ela me dá vezes 2 multi quando eu uso ela, mas ela tem 1 em 4 chances de ser quebrada. Apesar dela ser muito quebrada, porque se eu tiver com 8 de multi, ela vai ficar com 16. Se tiver tipo 16 de multi e ela usar vezes 2, vai ficar com 32. Ela tem muita chance de ser quebrada. Mas essa aqui ainda tem um selo douradinho, que tipo ganha 3 reais quando essa carta é pontuada. Mas eu acho que eu vou com essa carta laminada aqui, que é uma carta bônus e é laminada. A laminada ela dá mais 50 de ficha, né? Então mais um bônus ainda que dá mais 30, vai dar 80 de ficha mais o da carta. Aqui a gente tem a habilidade de ignorar os blinds. Eu não sei se isso aqui tava na primeira rodada, que eu não cheguei a ver, mas a gente tem como ignorar a blind. Quando a gente ignora a blind, a gente ganha alguma coisa, a gente ganha uma recompensa por ignorar, mas consequentemente a gente não vai pra loja, a gente vai direto pra próxima fase. Então se eu não tiver muito bem garantido que eu vou vencer a próxima fase, às vezes não vale a pena ignorar. Eu não sei se eu consigo fazer 1.200 pontos. Eu só tenho certeza que eu consigo fazer 1.200 pontos se eu conseguir achar as minhas cartas multi lá. Porque naquela rodada que eu fiz antes, eu fiz 1.004 pontos com as cartas multis. Só que no caso eu não tô com elas agora. Eu não tenho certeza que elas podem vir. Mas aqui a gente melhora o flush em 3 níveis. Flush é aquela mão de poker que quando tem 5 cartas com o mesmo naipe, elas dão um valor lá, que é bem alto até. Vale a pena, porque o flush vai aumentar em 3 níveis. Então, por exemplo, aqui ó, o flush foi pra nível 4. Ele dá 80 de fichas automaticamente vezes 10 de multi. Então automaticamente quando a gente usar um flush vai ser muito bom. Por exemplo, aqui a gente já tem 4 corações, né? 4 cartas de copas. Eu vou tentar arriscar e tentar pegar mais uma de copas. Olha aqui, muito bem colocado aqui. A gente conseguiu muito bem aqui um flushzinho bonitinho. E a gente vai ganhar 80 de ficha automaticamente e 10 de multi. Mais os 4 de coringa que a gente já comprou lá atrás. Entendem como é que é a progressão desse jogo? Ela é bem lenta, mas quando você vê, você tá estourando ficha na sua tela, tá ligado? Você tá cada vez ficando mais forte e vai desbloqueando cada vez mais coisas. Enfim, apesar do jogo parecer simples, você desbloquear coisas e cada vez indo fazer as runs de novo, traz uma progressão de que você tá melhorando que você nem percebe. Aqui não tem nada muito bom, eu não gosto desses coringas. Eu acho que vou pegar mais um pack de standard e dessa vez eu não vou gastar muito meu dinheiro não, eu vou comprar só um mesmo. Vou pegar essa carta aqui com símbolo roxo, consequentemente quando eu descarto ela vem uma carta tarô de graça pra mim, tá ligado? Que eu posso usar aquelas cartas usáveis. Agora a gente já tá no terceiro blind, ou seja, aqui ele tem a habilidade que todas as cartas de ouro recebem desvantagem. Eu vou tentar descartar aqui e tentar pegar carta de copas. Tá vendo aqui as cartas de ouro? Eu até posso usar elas, mas elas não vão contar como ponto, tá ligado? Aqui a gente tem um flushzinho, consegui arriscar e pegar um flush. Conseguimos aqui direto, porque pegou fogo, né? E agora a aposta subiu, porque a gente conseguiu derrotar o boss final. Então a rodada vai mudar completamente agora. Agora o jogo revelou algo muito especial, que é o pacote espectral. Eu vou abrir o seguinte, o pacote espectral, ele é muito absurdo. Só que ele traz consequências grandes também. Ele é basicamente uma carta da sorte. O espectral ele é muito roubado, só que às vezes ela traz um custo muito alto. Vamos ver qual que é as cartas espectrais que a gente tem aqui. Converte todas as cartas da mão em um único naipe aleatório. Ok, essa aqui é muito boa porque não tem consequência. E essa aqui adiciona um selo roxo a uma carta selecionada na sua mão. Apesar dessas aqui não terem consequências, tem muitas cartas de espectral que fazem algo bizarro, muito forte, mas podem trazer consequências, tá ligado? Vou pegar essa aqui, porque afinal vai ser melhor pra gente, que a gente quer muito fazer flush, né? Que é aquela de um naipe só. Então, consequentemente, se a gente tiver muita carta do mesmo naipe, melhor pra gente, né? E eu vou pegar uma carta de planeta aqui pra ver se a gente consegue evoluir alguma mão de poker da gente, né? A gente tem o straight flush, o quadra e o full house. Aqui eu vou de full house porque o quadro e o straight flush são quase impossíveis de pegar, né? Que você tem que ter 4 cartas iguais ou ter o mesmo naipe em sequência, é tipo bem difícil. Full house é só pegar um par e uma trinca. E aqui, ó, a gente também tem aqui um pacote espectral de graça se a gente ignorar. Eu vou ignorar porque eu gosto muito de pacote espectral. Pode ser que eles sejam muito prejudiciais também, né? Cria 2 copas de uma carta selecionada na minha mão e adiciona um selo aleatório de uma carta na minha mão. Eu acho que eu vou pegar esse valete aqui. Eu queria que tivesse uma carta multi aqui pra eu duplicar, né? Mas enfim, temos um valete aqui agora duplicado. E agora vamos pra essa blind aqui, né? Olha aqui o nosso set de multi aqui, ele é muito importante pra gente. Eu gostaria muito de de ouro. Só que esse jogo é bem traiçoeiro quando você fica descartando carta, que ele quase nunca vem as cartas certas. Aqui eu vou mandar 2 pares, vou tentar evitar o flush. Apesar de não deve dar quase nada de ponto. Flush é o que mais dá ponto pra gente. Só que é muito difícil pegar cartas com o mesmo naipe. Eu tava dando sorte até agora, sinceramente. Tá vendo aqui, ó? Mano, a gente tem um descarte a mais só e a gente não tem carta o suficiente. O que eu posso fazer é o seguinte, é tentar pegar um de paus agora. Não cheguei a pegar nenhum de paus. Consequentemente, aqui a gente vai ter que fazer qualquer coisa. A gente tem uma sequência de rei aqui, mas não tem, só tem um par aqui. A gente tem 4 cartas de paus, mas não tem uma quinta pra completar o flush. A gente não tem como descartar mais, porque a gente acabou nessas cartas de descarte. Enfim, estamos numa situação complicada. Eu acho que eu vou só descartar cartas jogando elas mesmo. Vou tentar jogar as cartas só pra tentar fazer qualquer coisa aqui. Pra tentar ver se a gente consegue comprar alguma carta de paus agora. Ó, conseguimos um rei. Agora a gente tem 2 cartas de multi com um flush de nível 4 e mais um coringa. Eu acho que aqui a gente consegue passar direto já. Conseguimos aí com 3.000.
Passamos de 3 mil. E aí vamos pra próxima rodada agora. A próxima é uma blind de chefe, então a gente tem que estar bem atento. Aqui foi criado um Coringa negativo. Coringa negativo, ele é responsável por abrir um espaço pra outro Coringa. Tá vendo que aqui em cima a gente tem só 5 espaços de Coringa? Usando isso aqui a gente vai ganhar 6 espaços de Coringa, tá ligado? Então a gente tem um Coringa a mais pra usar. Eu vou comprar esse porque negativos são muito bons. Tá vendo aqui? A gente desbloqueou um baralho secreto só por ter comprado um Coringa negativo, tá ligado? Ou talvez porque a gente comprou um número específico de Coringas, né? Eu acho que eu vou pegar a carta de tarô aqui. A gente pega uma carta especial legal. Ou carta multi aqui, pô. Carta multi é sempre bom. Vou pegar essas duas aqui, ó, porque elas são do mesmo naipe, né? Então se eu tiver que pegar um naipe de ouro, elas podem ser úteis. Vambora. Todas as cartas de copas recebem desvantagem. Perfeito. Apesar de que agora eu teria um flush perfeito aqui com as minhas cartas de copas. Tá vendo como é que esse jogo é bem traiçoeiro, tá ligado? Eu teria um flush bonitinho aqui, ó, mas não posso usar nada porque nenhuma carta vai dar nenhum efeito. Aqui a gente tem um 2 pares, mas eu não quero usar. Acho que eu vou ter que consequentemente usar eles, apesar de não deve dar nada. Eu vou tentar descartar aqui e pegar a carta de paus, porque a gente já tem 4 aqui, né? Então pegar mais uma é GG. Ok, pegamos uma de paus. Vamos fazer um flushzinho. Legal, muito bem. Conseguimos 3 mil direto e já passamos direto. Ó, desbloqueamos um Coringa. Esse jogo é muito recompensador quando você consegue as coisas, tá ligado? Mas ele pode ser traiçoeiro, como vocês vão ver daqui a pouco. Olha, esse Coringa é bem legal, que ele reativa todas as cartas pontuadoras na mão. Então, tipo assim, cada carta que fizer ponto na minha mão final, por exemplo, se minha mão chegar a 1 aqui, elas vão reativar. Então, 2 vai reativar de novo, vai jogar mais um 2. Se eu tiver um valete, ele vai reativar o valete, vai jogar mais um valete. Mas eu acho que eu vou comprar esse voucher aqui, que ele me dá mais um tamanho de mão. Então, agora na rodada, quando a minha mãozinha estiver no meu HUD, ela vai ter 8 cartas agora, não 7 como tinha no início. Aqui a gente tem 2 de blind que atualiza o chefe. Olha que doideira. Todas as cartas de pausa recebem desvantagem. Eu acho que tá tranquilo. O problema é que minhas cartas de pausa ela tem multi, né? Tá vendo aqui, ó? Agora a gente tem 9, na verdade. Eu falei 8, mas tem 9 agora. Então, tipo, as cartas agora, tipo, minha mão tá bem mais espaçosa, né? O que eu acho que eu vou fazer? Putz, aqui a gente já tem 4 cartas de espadas, né? Vou tentar achar mais uma aqui pra fazer um flush. Não tem. Olha que doideira. Vou descartar essa aqui. Aí. Veio o de ouro, na verdade. Mas enfim, se não der, a gente consegue pegar mais uma, com certeza, né? De espadas. Enfim, tamo indo muito bem aqui. Acho que vocês já pegaram mais ou menos a ideia do jogo. E depois dessa aqui eu vou começar a acelerar um pouco o processo do jogo. Então, tentem não ficar perdidos. Aqui eu vou jogar mais um flush, mas eu poderia ter descartado essa aqui pra ganhar uma carta tarô, né? Vamos ver se a gente vai passar direto já. É, aqui ganhamos já. Enfim, conseguimos um dinheirinho legal, mas não muita coisa também, né? Porque essa aqui é a pequenininha. Conseguimos só 6 conto. Estamos vendo no pior de todos. Mano, eu vou comprar isso aqui por quê? Porque ele é 3 reais e vai duplicar meu dinheiro. E eu vou ficar com 6 reais de qualquer jeito. Mas eu posso guardar isso pra depois, né? Eu queria pegar um desses coringa, mas enfim, vambora. Ó, eu vou descartar essa carta aqui com selo roxo, que ela vai me dar uma carta de tarô. Eu ganhei o tolo é maravilhoso. Ele me dá a última carta de tarô que eu usei. Então se eu usar aqui, ó, eu vou ganhar a última carta que eu usei, que foi a de multi. Eu posso colocar a multi aqui em qualquer carta que eu fizer agora. E apesar de eu não ter feito isso até agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar uma sequência aqui, ó. A primeira sequência que a gente vai ter na rodada. Tá vendo que todas elas são cartas consecutivas, né? O 10, o valete, rainha, rei e ice. 20 de multi. Legal. Vou tentar descartar algumas aqui pra pegar espadas, peguei. Por exemplo, tá ficando bem mais difícil agora. Tá vendo que a gente já foi 2 mãos já e tá piorando aqui. A gente não conseguiu chegar ainda no número de fichas que a gente precisa. Mais um flushzinho aqui. Acho que aqui a gente consegue. Pronto, passamos. Legal, ganhamos um dinheirinho. Tá com 9 reais. Eu vou usar minha carta tarô que eu comprei antes pra duplicar o dinheiro. Então agora eu tô com 18 reais. Já temos uma estabilização financeira um pouco melhor, né? Esse Coringa aqui, ele ganha 0,5 de multi pra cada carta que é adicionada no meu baralho. Sabe aqueles pacotinhos que vinha carta? Então, eu vou comprar esse Coringa porque ele é bem legal. E eu acho que eu vou abrir essa aqui de tarô também. E afinal, cada carta que eu ganhar eu vou ganhar 0,25. Se eu adicionar 4 cartas, eu já vou ganhar o dobro de multi, tá ligado? Então, tipo assim, se eu tiver 5 de multi, vai logo pra 10, tá ligado? Se tiver 20, vai logo pra 40. Ah, tem que ver as cartas, né? Carta da sorte, aumenta a classe. Eu gosto de carta da sorte, mano. Eu gosto que as cartas virem carta da sorte. Carta da sorte é uma carta que ela tem possibilidade de me dar 20 de multi ou me dar 20 reais. Mas isso em uma chance minúscula, tá ligado? Então, tem uma chance minúscula de me dar 20 reais, tem uma chance minúscula de me dar 20 multi, tá ligado? Mas eu gosto das cartas. Todas as cartas de pausa recebem desvantagem. Acabou meu jogo aqui, né? Olha aqui o primeiro full house que a gente vai ter. E nosso full house tá nível 2. Não que faça muita diferença, né? Mas é um pouco mais aceitável que jogar um 2 pares, sei lá, que não tá nada evoluído. Acho que aqui eu vou arriscar pro ouros, né? Consegui uma carta de tarô. Aumenta a classe de 2 cartas. Maravilhoso. Só que a gente ainda não conseguiu nenhuma carta de ouro aqui pra gente usar o flush. Infelizmente, olha como é que esse jogo traiçoeiro. Tô tentando descartar toda hora pra pegar uma carta de ouro e não chegou ainda. Legal, chegou agora. E aqui eu vou aumentar a classe dessas duas aqui. Só pra dar um pouquinho mais de ponto, né? A gente tá com metade aqui. E aqui a gente tem uma sequência, graças a Deus. A gente tem podia ser bonitinho, tá? A gente tem uma sequência aqui. Se fosse de copas aqui, mano, daria uma sequência legal, tá? Um straight flush, provavelmente. Cada sorte, 20 multi. Não deu. Valeu a tentativa. Galera, a gente tem 2 mãos pra tentar alcançar 10k, velho.
Mais um flush aqui, ó, de paus. Graças a Deus. Nosso flush é o que dá mais ponto. Só que a gente precisa de mais um flush. A gente tem que, consequentemente, ganhar de copas aqui, pelo menos, né? 2 cartas de copas. É o que a gente precisa pra ganhar, mano. Se a gente não conseguir carta de copas aqui, fodeu. Conseguimos carta de copas. Então, foi na risca. A gente não tinha mais mão nem descarte pra jogar. Então, tipo assim, o nível já subiu bastante. Lembrando que até agora tá tudo em uma run só. Em uma run só, a gente já conseguiu chegar na quinta aposta. Conseguimos 6 conto aí. Eu queria bastante que tivesse aqui aquelas... Queria que tivesse aqui aqueles pacotinhos de adicionar carta. Pra esse Coringa ajudar um pouco mais a gente. Mas, enfim. Vamos pra próxima rodada. Tem um espectral aqui, hein? Ou pior que todos esses aqui são muito bons, velho. O próximo Coringa da loja de ser negativo é maravilhoso, cara. Mas o Coringa pode ser péssimo também, né? Eu vou ignorar, porque pacote espectral pode salvar a gente. Adiciona selo dourado, adiciona policromática, um Coringa aleatório destrói todos os outros. Putz, grila, eu vou ter que ignorar. Nossa, que merda, cara. Foi o pior pacote espectral que a gente teve. Eu acho que aqui a gente vai ir de vala, hein, rapaziada. Eu queria muito usar esse multi aqui, porque esse multi salva vidas, velho. Só que eu acho que a gente não vai conseguir chegar a 16 mil. É muita pontuação. Mais 20 multi. Nossa, olha que baralho bonitinho, tá? Queria poder usar todas as cartas aqui direto, mas enfim. Full house aqui. Acho que aqui a gente não passa não, hein, rapaziada. Não tem como, a gente não faz tanto ponto assim pra chegar em 16 mil. Se aquele pacote espectral tivesse sido um pouquinho melhor, tá ligado, galera? É impossível eu fazer 6.500 pontos direto aqui. Enfim, ocorreu a nossa primeira derrota. Se eu tivesse mãos, acho que teria tampado os meus olhos. Esse Coringuinha só chega pra falar mal da gente. Enfim, agora se a gente for no menu principal, a gente consegue ver que a gente desbloqueou o baralho azul. Ou seja, a gente tem mais uma mão agora em cada rodada. A gente desbloqueou um Coringa, por a gente ter chegado na aposta 4. Que ele faz cartas espectrais, Coringa, Tarô e Planeta aparecer mais vezes. E é isso, galera. Agora a gente tem uma nova run pra ser feita. Eu só vou mudar um pouquinho os gráficos aqui. Aumentar um pouquinho o CTR, deixa 70 mesmo. Enfim, fiz umas mudanças aqui pro nosso jogo ficar um pouquinho mais rápido. E agora, por exemplo, ó, a gente tem o segundo baralho que a gente pode jogar. Ou seja, a gente pode tentar fazer com a nova run com esse baralho aqui. Vamos tentar. O jogo vai ficar um pouquinho mais acelerado agora, porque afinal eu passei uma rodada inteira explicando. Então eu vou fazer uma speedrunzinha aqui. Talvez tenha sido um pouquinho precipitado, não? Ah, foi um pouquinho precipitado mesmo. Por um pouquinho não cheguei. Mais uma run, mais uma. Ó, inicia com mais 10 conto. E ganhamos aqui um Coringuinha. Ganhamos um baralho verde. E ganhamos mais um Coringuinha. Esse eu gosto desse Coringa do dado. E agora a gente conseguiu o melhor baralho de todos, sinceramente. Esse é o baralho que eu sempre uso nas minhas runs. Perdemos. Basicamente foi isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like e se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações. Se vocês querem mais vídeo de Balatro, comenta aí embaixo, nos comentários. E é isso, vejo vocês amanhã e tchau, tchau.